A paz do Senhor Jesus, mais uma madrugada para buscarmos ao Senhor, para meditarmos também na palavra de Deus. É o clamor da madrugada e também a campanha A Queda das Muralhas. Estaremos meditando na palavra do Senhor acerca do tema O Altar de Deus. O altar de Deus é o tema da nossa meditação nesta madrugada. Que Deus abençoe vocês que estão aí entrando na live, vocês que estão acompanhando essa transmissão aí do seu trabalho ou aí em seu lar, você que tirou alguns minutos do seu descanso para buscar ao Senhor pela madrugada, para meditar na palavra de Deus. O Senhor, Ele diz na sua palavra: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. O Senhor, Ele diz na sua palavra acerca da oração, do clamor pela madrugada. É muito importante tirarmos alguns minutos do nosso descanso para buscarmos a Deus e também meditarmos na sua palavra pela madrugada. E o tema da nossa meditação nesta madrugada é o altar de Deus. Vamos começar meditando na palavra de Deus que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 30 e 39. Você que está aí com a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 e 39. Abra a sua Bíblia, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Você que não está com a sua Bíblia, talvez você está aí no seu trabalho, trabalhando nessa madrugada, ou em viagem, não está com a Bíblia, não tem como meditar neste momento, mas você que está aí no seu trabalho, você pode, se tiver como anotar, anote o livro, marque aí o livro no qual, da palavra de Deus, no qual estaremos meditando, capítulo e também o versículo é 1 Reis, capítulo 18, versículos 30 e 39. A palavra do Senhor fala acerca do altar. A palavra de Deus fala acerca do altar no desafio que fez Elias quando ele desafiou os profetas de Baal e os profetas da deusa Aserá. Elias os desafiou para subirem ao Monte Carmelo, para que ali cada um clamasse ao seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E naquele desafio, o que Elias fez? Foi necessário preparar um altar. E quando chegou a vez de Elias, ele consertou o altar e preparou o altar para que pudesse nele oferecer os sacrifícios ao Senhor. Altar de Deus. Falando sobre altar de Deus, no sentido da nossa vida, a nossa vida tem que estar no altar de Deus. Elias, para que ele oferecesse o sacrifício ao Senhor, ele precisou restaurar o altar. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30, diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim.
e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O que entendemos no sentido espiritual? É necessário que o altar seja restaurado. O altar seja feito no altar uma reparação, uma restauração no altar. É necessário colocar o altar em ordem para depois ser oferecido sacrifício a Deus, para que depois de restaurado, Deus envie fogo, envie a resposta por meio do fogo. Mas para que haja fogo sobre o altar, é necessário primeiro a restauração. A restauração do altar de nossas vidas na presença de Deus é necessária para que Deus envie fogo, para que o Senhor envie sobre o altar que somos nós o seu poder. Antes precisa ser restaurado o altar da nossa vida, para que o poder de Deus se manifeste em nós. O altar da nossa vida espiritual precisa ser restaurado para que Deus envie fogo, para que Deus envie seu poder, para que Deus manifeste sua glória. É necessário primeiro restaurarmos o altar de Deus em nossa vida. Necessitamos do poder de Deus. A cada dia necessitamos mais e mais do poder, da graça de Deus para vencermos as lutas, adversidades, dificuldades, desafios que enfrentamos diariamente. É necessário poder, é necessário, e esse poder vem por meio do fogo que o Senhor ele envia. Mas para termos esse poder em nossa vida, que é o altar de Deus, precisamos primeiro nos consagrar ao Senhor, nos afastando do pecado. Precisamos restaurar, consertar o altar de Deus, porque só assim Deus irá operar, manifestar do seu poder, da sua glória. A palavra de Deus fala acerca de algo muito importante que Josué disse ao povo. Josué, capítulo 3, versículo 5. Ele disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Josué estava dizendo ao povo: se santifiquem. Santifiquem hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus fará maravilhas. Mas ele disse: primeiro é necessário que se santifiquem, para que depois Deus venha realizar maravilhas, manifestar com o seu grande poder. Restauração do altar. O altar é a nossa vida. A nossa vida é o altar de Deus. Nós somos o altar de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O segundo desafio do profeta Elias, depois de ter restaurado
o altar para o sacrifício, e ele sabia que Deus só manifestaria o seu poder se o altar estivesse restaurado. Mas havia um segundo desafio, foi reconhecer-se como um altar de Deus. O profeta Elias, ele separou 12 pedras, representando as famílias do povo de Deus, para então formar o altar, preparar o altar, o consertando. Ao olhar para aquele altar, depois dele ser restaurado, o profeta Elias ali diante do altar já restaurado, ele sabia que o altar restaurado simbolizava a restauração espiritual de Israel, um povo que se encontrava longe, distante de Deus, um povo que havia se voltado para a idolatria, para o pecado, que não mais estava nos caminhos retos do Senhor. A restauração do altar ali simbolizava a restauração do povo de Israel, restauração da vida espiritual daquele povo. Elias sabia que eles precisavam se achegar a Deus, se voltar para Deus, que o altar, que eram as suas vidas, fossem restaurados. E quando Elias ali diante daquele altar, ele estava vendo ainda mais a necessidade de que Israel, de que o povo de Israel se voltasse para Deus. E ao falarmos de altar, não podemos deixar de pensar acerca da nossa vida diante de Deus, da nossa vida espiritual. Nós somos o templo do Espírito. Cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. E nesse templo do Espírito Santo, Deus tem que habitar, o Espírito de Deus precisa habitar. Nós somos o templo do Espírito e é necessário que o Senhor ele habite em nós, mas para que ele habite em nós é necessário deixarmos o pecado, estarmos em santificação, para que o Espírito Santo ele manifeste em nós seu poder e a sua glória, que possamos fazer da nossa vida um altar de Deus, uma vida consagrada, uma vida santificada, separada do pecado. O altar, o que significa o altar? O altar é um lugar de sacrifício. No livro ainda de 1 Reis, capítulo 18, versículos 32 e 35. O altar é um lugar de sacrifício. A palavra de Deus diz: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou, preparou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derrama sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar,
ele encheu também de água o rego. Foi o terceiro, podemos dizer, desafio do profeta Elias. Ele iria oferecer sacrifícios sobre o altar. E o profeta Elias preparou o altar, colocou tudo sobre o altar já restaurado, e ofereceu ao Senhor, colocando sobre ele um novilho e a lenha. O novilho representa o Cordeiro, que é Cristo, que se entregou por nós, que se sacrificou por nós, para a remissão dos nossos pecados. E a lenha significa o combustível para que haja, quando for enviado fogo, aquele combustível, é necessário combustível para que a chama permaneça acesa. E ali estava o profeta, ele jogou água sobre tudo e até sobre o holocausto, porque ele queria que o povo entendesse que Deus, ele tem todo o poder. Ele responderia com fogo, manifestando ali seu poder, manifestando a sua glória. E todos viram quando Deus, ele enviou fogo, o fogo que lambeu aquela água, o fogo consumiu a água, as pedras que ali foram colocadas, diz a palavra do Senhor. O Senhor mostrou para eles que só Ele é Deus, porque quando viram o fogo descendo sobre aquele sacrifício, sobre o altar, onde estava o sacrifício que já havia sido consagrado ao Senhor, e consumir tudo, eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Aí eles entenderam que o verdadeiro Deus havia respondido com fogo. Eles clamaram a Baal, mas de nada adiantou. Foi de manhã até ao meio-dia. Mas uma única vez que o profeta Elias clamou ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus do povo de Israel, ele clamou a Deus e o Senhor enviou fogo, manifestou o seu poder por meio do fogo, enviou a resposta, mostrando que ele é Deus. Falando acerca do altar, podemos também meditar. Quando meditamos sobre o altar, falarmos também o que é holocausto. O que significa o holocausto, o que representa o holocausto. O holocausto representa o Calvário, lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado, onde o Senhor Jesus morreu, padeceu por nós. E é o caminho da salvação para o pecador. É através do Calvário. Por que falamos através do Calvário? Que o Calvário é caminho da salvação para o pecador. Porque significa que através de Cristo, através do Senhor Jesus, podemos sermos lavados com o sangue do Cordeiro, podemos receber o perdão para os nossos pecados. Através do sacrifício de Cristo, podemos obter a salvação. O Calvário significa que, através de Cristo, podemos obter a salvação. O caminho do Calvário, porque
é o lugar onde o Senhor Jesus se sacrificou para a remissão dos nossos pecados. No altar do holocausto, aquele pecador que tinha seus pecados expiados é uma figura de Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele se ofertou, se entregou para a expiação do pecado da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em João, capítulo 1, versículo 29. O Senhor Jesus suportou tudo em nosso lugar, carregando, levando sobre ele o pecado, o nosso pecado. O castigo que era para nós estava sobre ele. O Senhor Jesus padeceu. O Senhor Jesus, o sumo sacerdote, que uma vez que se sacrificou por nós, podemos, através dele, recebermos o perdão para os nossos pecados. Podemos, através de Cristo, recebermos a salvação através de um único sacrifício, um sacrifício vicário. Foi o sacrifício de Cristo por nós no Calvário. Falando sobre o sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Cristo podemos obter a salvação, a remissão dos nossos pecados. Hoje não é mais necessário sacrificar animais, derramando sangue para a expiação do nosso pecado, mas sim através de um único sacrifício do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, podemos obter a salvação. E a palavra de Deus, quando fala de altar, dizendo que os sacerdotes tinham que manter o fogo no altar. O fogo no altar não podia se apagar. Em Levítico capítulo 6, versículos 8 e 13, o fogo, a chama tem que arder constantemente sobre o altar. Isso significa, porque altar de Deus, nós somos o altar de Deus, e a chama viva, a chama do Espírito precisa estar acesa em nossa vida. Mas para que a chama permaneça acesa em nossa vida, nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar, clamar a Deus, precisamos nos achegar a Deus para que essa chama se mantenha acesa, para que a chama viva não se apague. A palavra do Senhor fala sobre altar também. Podemos meditar na palavra de Deus. Juntos vamos agora meditar na palavra do Senhor sobre o altar, sobre o fogo sobre o altar, quando o profeta Elias clamou. Depois de restaurar o altar, ele clamou a Deus e Deus enviou a resposta por meio do fogo, mostrando a todos que só Ele é Deus. A palavra do Senhor fala sobre o altar. No tempo de Moisés, quando o tabernáculo foi construído, o altar do holocausto. O altar do holocausto era o lugar para a expiação do pecado, através de derramamento de sangue de um animal escolhido, e não podia ter defeito esse animal. Simbolizava o Cordeiro Santo que haveria de vir, o Cordeiro inocente, o Cordeiro sem defeito, significava Cristo que haveria de vir, o Cordeiro, o Filho de Deus, aquele que não tem pecado.
E a palavra de Deus fala sobre o significado do holocausto. O holocausto, vamos ver o significado do holocausto que diz a palavra do Senhor nosso Deus acerca do significado do holocausto. Vamos juntos ler essa mensagem da palavra de Deus que fala sobre o holocausto para que você possa entender o significado do holocausto que está dizendo o Senhor em sua palavra. O que significa holocausto, que era colocado sobre o altar do sacrifício. No altar do sacrifício e o altar do holocausto. Ali era sacrificado ao Senhor, animais eram sacrificados, animais escolhidos para os sacrifícios tinham que ser machos e podiam ser um bode ou um carneiro ou um pombinho, mas não podia ter defeito. O altar do holocausto representava o Calvário de Cristo. O lugar onde o Senhor Jesus se sacrificou por nós foi o Calvário, onde o sangue de Cristo, do Cordeiro Santo, Filho de Deus, foi derramado. Então, por isso que no altar do holocausto, lugar do sacrifício, era oferecido, sacrificado animais no altar do holocausto para expiação do pecado. Quando alguém cometia um pecado, levavam ao sacerdote um animal para que o sacerdote sacrificasse e ele fazia o derramamento de sangue, sacrificava o animal. Primeiro o derramamento de sangue e depois o sacrifício daquele animal para expiação do pecado daquela pessoa que, pecando, ela levava ao sacerdote o animal para o sacrifício. E a palavra do Senhor está falando de sacrifício, o sacrifício que era feito no Antigo Testamento através de animais, de derramamento de sangue de animais, que eram oferecidos depois sobre o altar, e também sobre o sacrifício de Cristo no Calvário. Então, podemos entender que o altar do holocausto simbolizava o Calvário, lugar em que o Senhor Jesus iria se sacrificar por nós. E através de um único sacrifício de Cristo, podemos obter o perdão. Hoje não é mais necessário sacrificar-se animais para a expiação do pecado, mas sim através do sangue de Jesus. O pecado é purificado, há a remissão do pecado através do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Por isso não é mais necessário sacrifícios de animais para a expiação do pecado. A palavra do Senhor nos fala sobre altar. O altar tem que estar, como havíamos dito,
desde o início, tem que estar restaurado, preparado para o sacrifício. A palavra de Deus fala também sobre o sacerdote que tinha que manter a chama acesa sobre o altar. Eles tinham que, depois do sacrifício, ficavam as cinzas e restos daquele sacrifício. E era necessário ser tirada toda a cinza de sobre o altar. Era necessário remover a cinza que estava sobre o altar. E depois que removiam as cinzas que estavam sobre o altar, era necessário manter o altar limpo. O que isso significa para nós no sentido espiritual? A nossa vida tem que estar santificada na presença de Deus. É necessário ser removido todo o pecado, até os mínimos pecados serem removidos, porque sobre o altar não podia ficar nenhuma cinza sobre ele. Era necessário limpar, retirando toda a cinza. Toda a cinza deveria ser retirada e o altar ser mantido limpo. Cinzas, o que significam cinzas? Para nós, no sentido espiritual, impurezas que não pode estar em nossas vidas, no sentido espiritual. A nossa vida é o altar de Deus e sobre a nossa vida não pode haver impurezas, que significam o pecado. Em Êxodo capítulo 27, versículo 3, faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. A cinza eram restos do sacrifício para a expiação do pecado e deveriam ser retirados, porque tudo já havia, o que estava sobre o altar, que havia sido colocado sobre o altar e oferecido em sacrifício a Deus, haviam ficado resíduos, cinzas, que significavam impurezas. O altar precisava estar limpo, restaurado. Limpo significa santificado. A limpeza que está, a palavra de Deus está dizendo, a retirar a cinza e manter o altar limpo, no sentido para a nossa vida espiritual, é que o pecado tem que ser retirado. O pecado tem que ser retirado para que estejamos limpos, santificados diante de Deus, na presença de Deus. Passados, lembranças de pecados, de coisas do passado, também precisam ser retirados da nossa vida, que é o altar do Senhor. O que significa o altar da renovação? Em Levítico capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10 de Levítico. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. O sacerdote ele retirava as cinzas do altar para que ele estivesse limpo, renovado, preparado para um novo sacrifício,
porque os sacrifícios eram constantes. Havia necessidade de retirar as cinzas, limpar o altar e deixá-lo restaurado, pronto para que novos sacrifícios fossem realizados. E nós precisamos tirar da nossa vida as impurezas, que significa o pecado, para que nossas vidas se tornem limpas, santificadas, nossa vida, o nosso coração. Em Isaías capítulo 61, versículo 3, uma coroa em vez de cinzas. A cinza representa tudo aquilo que não é bom. Significa estar sujo. Era necessário ser removida as cinzas para depois Deus enviar o fogo, para que depois fosse colocado novos sacrifícios. Era necessário que o altar estivesse limpo, que era necessário que fosse tirada, removida toda a cinza de sobre o altar. Para encerrarmos esta meditação na palavra do Senhor, nosso Deus, quando o Senhor disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O Senhor, ele ordenou que mantivessem acesa as chamas no altar. E isso, no sentido espiritual, significa que a chama tem que estar constantemente acesa em nossas vidas. Nós somos o altar de Deus e a chama viva tem que estar acesa em nós. Mas para que a chama esteja acesa em nós, é necessário que nos purifiquemos de todo pecado, abandonando todo pecado, e que também possamos buscar a Deus. Para que haja fogo é necessário ter combustível. E no sentido espiritual, o combustível para nós é buscar a Deus em oração, é clamar a Deus. Esse é o combustível espiritual, a oração, para que a chama viva, a chama do Espírito, esteja acesa em nós. É necessário haver combustível para que haja fogo. Se não houver combustível, não tem como haver fogo. Por isso é necessário orar, clamar, buscar a Deus, para que o Senhor faça com que o fogo venha arder em nós continuamente. A palavra do Senhor também fala sobre as orações dos santos sobre o altar de Deus. Altar, lugar de santificação, lugar de adoração, lugar de oração, de buscarmos a Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo, diz a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. A palavra de Deus diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, e foi oferecido no altar de Deus, foi oferecido no altar do Senhor. A palavra de Deus diz que o incenso significa as nossas orações diante de Deus, é como um incenso oferecido no altar de Deus, é como um sacrifício no altar de Deus, a nossa oração.
O nosso clamor é como um sacrifício. O incenso que a palavra de Deus fala, quando fala acerca da nossa oração, a oração dos santos sobre o altar de Deus é como um incenso. A oração daqueles que se achegam a Deus, diante de Deus, é como um sacrifício. Em Lucas, capítulo 1, versículo 19, diz assim: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Gabriel, o anjo que assiste diante de Deus, foi enviado para transmitir um recado a Zacarias. E Zacarias estava no altar para oferecer, a hora de oferecer o incenso, o sacrifício pela tarde. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, diz assim, a palavra do Senhor: e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. As orações de todos os santos são recebidas por Deus. A nossa oração, o nosso clamor, Deus a recebe. Você muitas vezes tem pensado que não está sendo ouvido por Deus, que sua súplica, que o seu clamor não está chegando até o trono do Senhor. Mas Deus, Ele tem recebido. Você tem clamado, continue a clamar, não desanime. Não está sendo em vão a sua oração. Muitas vezes você está dizendo: Deus não me atendeu. A resposta da minha oração não chegou. Não chegou porque para tudo há um tempo determinado por Deus. Mas cada palavra de oração que você tem falado diante de Deus, o Senhor, Ele está contemplando, está tudo diante dele. A palavra de Deus diz em Salmos de número 141, versículo 1 e 2, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Nossas mãos, quando levantamos, são diante de Deus, é como uma oferta. Diante de Deus é como uma oferenda ao Senhor que damos a Deus. E a nossa oração é como um incenso suave que sobe até Deus, que sobe à presença do Senhor. Oração é como um incenso que sobe até o nosso Deus. E essa mensagem, essa meditação sobre o altar, falamos do altar como lugar de sacrifício, do altar como lugar onde a chama tem que estar constantemente acesa, onde Deus manifesta seu poder, sua glória, onde não pode haver nenhuma cinza que significa pecado, nenhuma impureza. Falamos sobre altar como nossa vida, como altar na presença do Senhor nosso Deus. Nossa vida como um altar diante de Deus. Falamos de altar, lugar onde Deus manifesta seu poder, onde Ele manifesta sua glória. Altar, lugar onde apresentamos nossas orações
diante de Deus. Altar, lugar de sacrifício. Para encerrarmos a mensagem e orarmos a Deus. O altar tem que estar santificado, purificado, para que Deus manifeste seu poder e a sua glória. Vamos agora buscar a Deus através da oração. Você que está aí acompanhando essa live, onde você estiver, no Brasil, no exterior, onde quer que seja, que Deus te abençoe e confirme a vitória, o milagre na sua vida. Vamos buscar a Deus através da oração. Senhor meu Deus e eterno Pai celestial, suplicamos, Deus, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Meu Deus, manifesta, grande Deus, o teu poder. Manifesta, Deus, a tua glória. Suplicamos a ti, ó Deus, nesta hora, para que o Senhor venha manifestar, meu Deus, teu poder, para que o Senhor do teu trono de glória, o Senhor venha ouvir, grande Deus, nosso clamor. O Senhor venha ouvir a nossa súplica. Deus santo, Deus poderoso, ouve agora, Deus, pela tua infinita misericórdia, a nossa oração. Meu Deus, no nome de Jesus, que possamos, Senhor meu Deus, estarmos na tua presença, buscando ao Senhor, clamando, pedindo a vitória, pedindo a bênção das mãos do Senhor. Ó Deus, faz com que a chama viva, a chama do Espírito venha arder constantemente em nós. Meu Deus, somos o altar do Senhor, e que o Senhor possa tirar todas as impurezas, tudo que não provém de ti, e que o Senhor faça com que a chama do teu Espírito arde em nós. Oricanta súbia. Ó Deus, no nome de Jesus, pedimos a restauração do altar, para que haja fogo, para que haja poder sobre o altar. Ó Deus, nesta madrugada, também na campanha Queda das Muralhas, suplico no nome do teu Filho Jesus. Peço, meu Deus, venha, ó Deus, confirmar a vitória, o milagre em cada vida. Quantos agora em viagem, quantos agora no lar que tiraram um tempo para buscar ao Senhor através da oração. Ó Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia. O teu servo, Deus, que pediu oração pela sua causa. Toma a causa dele nas mãos do Senhor, coloca as tuas mãos de fogo e dê a vitória total e completa pelo sangue do Cordeiro. Ele pediu oração pela sua filha também. Meu Deus, dá vitória total e completa para ela no seu emprego. Tira as barreiras, impedimentos, desfaz com as amarras, pelo sangue poderoso de Cristo. Ó Deus, entra com a vitória total e completa na vida dela. Ó Deus, todos que têm pedido oração, que têm deixado nos comentários o seu pedido, venha confirmar vitória, Deus, em cada vida. Pelo poderoso sangue de Cristo, confirma a cura na vida daqueles que estão enfermos, libertação na vida que está macumbada, enfeitiçada, pessoas que o diabo tem atormentado. Senhor Jesus, liberta, o teu sangue tem poder para libertar. Senhor, cura, transforma as vidas. Senhor, unja com o teu sangue peças de roupa que estão sendo apresentadas a ti nesta hora de oração, para que quando a pessoa vestir, receba libertação, livramento da morte, da destruição. Receba, meu Deus, a bênção, o milagre, a vitória, a cura divina. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, clamamos, repreenda esses demônios que estão lutando contra essa vida, contra essa família,
contra a minha vida, contra a minha família também, Senhor Jesus. Pelo poder que há no teu sangue, confirma livramentos de morte, livramentos da destruição, da bruxaria, da magia negra, do feitiço, de todas as obras do diabo, de toda seta, de todo dardo inflamado do maligno. Senhor, vai mandando fogo e destruindo com a macumba, com o feitiço, com a bruxaria, a magia negra, trabalhos, ó Deus, que fizeram, ó trabalhos que estão também preparando. Meu Deus, clamo agora pelo sangue do Cordeiro, vai destruindo com as obras do diabo, vai destruindo com as setas, Senhor, com os dardos inflamados do maligno. No teu sangue, Senhor, há poder. Nesta madrugada de oração, clamo, Senhor, pelo teu sangue, pedindo, vai libertando essa vida que Satanás tem mantido cativa. Senhor Jesus, vai tocando em cada vida onde está chegando essa live. Cobre com o teu sangue essas vidas, esse lar. Cobre com o teu sangue essa família, aqueles que estão no trabalho, Senhor, guardas noturnos, vigias que estão agora trabalhando, visita-os, cobre eles com o teu sangue, livra da morte, da violência, de todo perigo. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue os caminhoneiros, quantos agora em viagem, livra cada um deles da morte, da destruição. Cobre com o teu sangue, Senhor, cada vida. Ó Deus Santo, Deus de poder, os que estão também em viagens aéreas, dá o livramento através do sangue poderoso de Cristo. Senhor, oro pelas crianças, essa pessoa que está apresentando, crianças da sua família que estão nessas fotos, peças de roupa dessas crianças, vem ungir. Também apresento crianças da minha família ao Senhor. O teu sangue tem poder, Senhor Jesus, guarda essas crianças, livrando da morte, dos ataques do maligno, das pestes, pragas, de todo tipo de doença, de todo mal, de todo perigo. Cobre com o teu sangue, Senhor. Ó Deus, também apresento a ti nesta hora de oração. Ó Deus, a tua serva que está pedindo oração. Confirma o milagre, Senhor, pelo teu sangue poderoso. Vai passando o teu sangue no corpo, no organismo. Toca, Senhor, com as tuas mãos de poder, repreendendo toda a enfermidade. No teu sangue, Senhor, há poder para repreender a enfermidade, a doença. Há poder no teu sangue para desfazer o voodoo, a magia negra, a bruxaria, as obras do diabo, para desfazer com os laços de morte que os demônios estão arquitetando. Ó Senhor, apresento a ti essa água, consagra a água ao Senhor, transforma ela em um remédio para que haja desmancha da macumba, da magia negra, libertação dos vícios, livramentos de morte, curas divinas, libertação total e completa. Ó Senhor, apresento a ti, ó Deus Santo, os pedidos de oração, causas, Senhor, meu Deus, que estão na justiça. Apresento a ti, meu Deus, pedindo vitória pelo sangue de Cristo nas causas. Ó Senhor, meu Deus, venha dar vitória. Responde com fogo todos os pedidos de oração. Joga por terra as muralhas. Estamos, Deus, na campanha. A queda das muralhas. Ó Deus, clamo pelo sangue do Cordeiro, tira impedimentos, tira barreiras, Senhor, do caminho e vai dando a vitória. Pelo sangue de Cristo vai dando a vitória, confirmando, Deus, a bênção, o milagre. Vai entrando nos lares, Senhor, repreendendo os demônios, onde tiver um demônio nesta casa, com o plano de matar, de destruir, seja banido pelo sangue do Cordeiro. Sai também dessa rua, do portão dessa casa, da esquina, de todos os cantos, demônio que tem rondado, seja repreendido, banido pelo sangue do Cordeiro. Sai agora, no nome do Senhor Jesus, demônio, legião das trevas, da morte. Senhor, vai cortando laços de morte. Apresento a ti as vidas que estão nas fotos, Senhor, que apresento agora, pedindo livramento pelo sangue de Cristo para cada uma dessas vidas. Também, Senhor, meu Deus, clamo pelo sangue do Cordeiro, pedindo que o Senhor livre da morte, que o Senhor liberte, que o Senhor dê vitória. Ó Deus, vai tomando em tuas mãos cada causa, meu Deus, causa que parece impossível ao homem ser solucionada, mas coloca tuas mãos de fogo lá, Senhor. Ó Deus Santo, age com
poder, grande Deus Jeová, no nome de Cristo. Oricanta lamanaia, oricanta labaxéria, oricantas nebe, ó Deus de vitória, Deus de poder, confirma o milagre, ó Deus, que estamos pedindo. Oricanta lamanaia, oricanta lamasteia, Deus de fogo, Deus de poder, oricanta sube, age, Senhor, coloca tuas mãos, Senhor, meu Deus, e dê vitória, tira o impedimento, Deus, e confirma a bênção pelo sangue do Cordeiro. Age, Senhor, com o teu poder, confirmando a vitória, fazendo o impossível se tornar possível. O sangue de Jesus tem poder, vai saindo demônio, espírito de impedimento, seja banido pelo sangue de Cristo nesta hora de oração. Ó Deus, entra com a vitória, confirma a bênção na vida de todos que estão clamando, estão pedindo. Ó Deus Santo, Deus de poder, dá vitória pelo sangue de Cristo, ó Deus, dá vitória pelo sangue de Cristo, Cordeiro Santo que venceu. Eu ordeno também doença, onde estiver alojada a doença, sai agora da cabeça aos pés, toda doença, toda enfermidade, no nome do Senhor Jesus eu ordeno, saia toda doença, toda enfermidade, manda fogo, Senhor, também nas encruzilhadas, mata, cemitério, terreiro de macumba, onde estão trabalhos malignos, bruxaria, feitiços, magia negra, as obras do diabo que fizeram contra a nossa vida, contra a nossa família, mas nós clamamos pelo teu sangue poderoso, Senhor Jesus, nesta madrugada de oração, para que o Senhor confirme o livramento, para que a proteção divina seja confirmada, a vitória, abre portas também, ó Deus, abre portas, confirmando a vitória pelo sangue de Cristo. Ó Deus, tua serva que está pedindo oração em favor de sua irmã, visita a irmã dela, Senhor, cobre com o teu sangue, passa o teu sangue, Senhor, na pele, toca no sangue, toca em todo o corpo, toca em todo o organismo dela. O sangue de Jesus tem poder, vai saindo espírito de enfermidade, seta maligna, seja banida pelo sangue de Cristo. Ó Senhor, alcança as vidas, operando milagres, libertando, salvando, transformando, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, nossas vidas, nossa casa, nossa família, tudo que é nosso, e confirma a vitória, Deus, pelo poderoso sangue de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor. Neste sábado, a live será no horário das 18 horas, também no horário das 20 horas e 30 minutos e às 3 da madrugada. Todos os dias as lives são no horário das 18 horas, no horário das 20 horas e 30 minutos e às 3 da madrugada. E nos dias de quarta, sexta e domingo é no horário também do meio-dia. Peço para vocês compartilharem essa live nos grupos que vocês fazem parte, nos grupos aí do Facebook, e peço também para que vocês, além de compartilhar a live, você possa deixar aí o seu like, e se você necessita de uma bênção, de uma vitória, se deseja receber oração, que o seu nome seja colocado no altar do Senhor, que fique constante em oração, deixe aí nos comentários o seu nome e o nome das pessoas da sua família. No nome do Senhor Jesus, estarei apresentando a Deus, estarei deixando no altar do Senhor, onde fique em constante oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.